Bom dia, boa tarde, boa noite, família Palmeiras, torcedor verde do Tuti Palestra. Eu sou o Francisco Varcala e estou aqui hoje para bater um papo com vocês sobre a situação complicada que vive o nosso camisa 7, o Dudu. Mas não sem antes pedir para que você deixe o seu like aqui no vídeo. É muito simples, é só um segundinho, muito fácil. Só clicar no botão de gostei. É uma atitude tão simples, é só um clique, para a gente faz uma diferença enorme. E também não se esqueça de se inscrever no canal. A gente percebe que muita gente que acompanha o Tuti Palestra muitas vezes esquece do joinha de se inscrever no canal. Então não dá bobeira e se junta aqui com a gente. Bom, vamos lá para o que interessa. Eduardo Pereira Rodrigues, Dudu, é um dos maiores ídolos, com certeza, da nossa história recente, desde a reconstrução, em 2015, com a chegada da Crefisa, enfim, toda aquela situação que, enfim, pós-centenário catastrófico, tudo aquilo. É inegável que ele é uma referência gigante dentro da torcida do Palmeiras, dentro do elenco do Palmeiras, por que não? Um jogador de uma habilidade enorme, uma técnica imensa, e ele simboliza grande parte dos palmeirenses dentro de campo. É inegável. Por isso que muita gente tem ele como um ídolo grande dentro do elenco, um ídolo dentro do elenco há muito tempo, pelo menos até 2015 para cá, né, desde que chegou. Até pela situação que permeou a sua chegada, enfim, aquela situação, aquele chapéu com o Corinthians, São Paulo, vindo do Grêmio. Mas não só isso. O Dudu é uma peça importante no esquema tático do Palmeiras, seja pela ponta direita, pela esquerda. Ele já se provou capaz de fazer diferença em muitos jogos, em muitos campeonatos. No entanto, é curioso notar que em todos os anos, com exceção de 2022, ele enfrenta dificuldades em apresentar seu melhor futebol nos primeiros jogos da temporada. Sempre o começo de temporada do Dudu, com exceção de 2022, eu já vou trazer os dados para comprovar isso, tem sido bem complicados e bem conturbados. Bom, quando a gente analisa os números, fica evidente que o Dudu começa cada temporada de uma forma meio hesitante, com um rendimento bem abaixo e pouca efetividade em termos de gol e assistência. Eu vou trazer todos os dados aqui e eu coletei os dados dos campeonatos paulistas de 2018 até 2023 para que a gente tenha uma métrica de como realmente, em que pé está essa situação do Dudu. Em 2018, quando o Palmeiras foi vice-campeão pro Corinthians na mão grande, né, aquela situação do árbitro de vídeo, enfim, o Valbuena, tudo aquilo, o pênalti do Ralf. Vamos lá. Em 2018, o Dudu fez 17 partidas no Campeonato Paulista, o maior número de partidas dele. Naquele Campeonato Paulista, ele fez 4 gols e deu 2 assistências. São 2 participações em gol em 17 jogos. E em 2018, ele marcou o primeiro gol dele na 4ª partida, tá? Fica com isso na cabeça. E como a gente imagina, né, são 6 participações em gol em 17 partidas, ou seja, uma média de 0,35. Depois eu passo a média do SofaScore, enfim, tudo aquilo, mas acho que não convém muito. Vamos pegar os números brutos e analisar toda essa estrutura. Em 2019, foi a temporada que ele mais demorou a marcar. Ele acabou marcando só no 5º jogo da temporada. Em 2018 ele marcou no 4º, e em 2019 ele marcou no 5º. Até então, até essa temporada, tinha sido o maior jejum dele. Em 2019, o Palmeiras caiu para o São Paulo na semifinal e ele marcou 2 gols, deu 2 assistências em 14 jogos, ou seja, ele diminuiu. Em 2018 tinham sido 6 participações em gol, em 2019 foi para 4. E aí uma média de participação em gol de 0,28. Participação em gol. Estou pegando uma média de participação em gol, não apenas de gol, participação em gol, pode ser tanto fazendo gol quanto dando assistência. 0,28. Em 2020, na era Vanderlei Luxemburgo, o Palmeiras foi campeão daquele campeonato paulista em 2020, ele marcou o primeiro gol de novo na 4ª partida. Então você vê que ele demora realmente para engrenar, para entrar no jogo, demora algo em torno de 4 a 5 partidas para entrar nos campeonatos. No Campeonato Paulista, pelo menos, tem sido assim. A gente está pegando os dados. Em 2020 foram apenas 8 partidas, teve a pausa da pandemia, quando travou tudo, e nessa pausa foi quando ele foi transferido para o Aldo Rail por empréstimo de uma temporada, pagando 7 milhões de euros, o Aldo Rail ao Palmeiras. Então ele só jogou 8 partidas, ele foi embora na metade do campeonato, antes do mata-mata. Até aquele momento, o Santo André era o líder do campeonato, o Palmeiras era o vice-líder no geral. O Santo André do mesmo grupo do Palmeiras, o Palmeiras chega a eliminar o Santo André, depois ser campeão do Campeonato Paulista contra o Corinthians. São 8 jogos o Dudu fez, começou 7, até então tinha começado todos como titular, enfim, nesse ele jogou 8 jogos, um vindo do banco.
Desses 8 jogos, ele fez 2 gols e deu apenas uma assistência, 3 participações em gol, uma média de 0,37. Nessas 3 métricas foi a melhor média, mas sempre ali. Então foi 0,35, 0,28, 0,37. Em 2022, foi o melhor começo de temporada do Dudu. Por quê? Por que eu digo isso? Porque ele marcou o primeiro gol no primeiro jogo, contra o Novo Horizontino. Vocês devem lembrar o jogo em Novo Horizonte, aquele 2-0, estreia do campeonato, aquele jogo na Record. E o Dudu marca na estreia, naquele 2-0. Acontece que a sequência do campeonato do Dudu foi bem abaixo. O Dudu fez aquele gol, só mais um, e parou por aí. Deu mais uma assistência, acabou o campeonato, 12 jogos, 2 gols e uma assistência para o Dudu. Uma média de 0,25. Então, repetindo as médias. 0,35, 0,28, 0,37, 0,25. Se segura. Em 2023, o Dudu já fez 12 partidas, não marcou gols até o momento. O maior jejum até então na nossa média, nas nossas métricas, tinha sido de 5 jogos. Ele já está 12 jogos sem fazer gol. Deu apenas uma assistência, que foi aquele golaço do Piqueires contra o Inter de Limeira, que assim, lógico, né? Mas foi um golaço, um mérito muito maior do Piqueires do que provavelmente do Dudu. Um espaço aberto ali pelo Rony, se a gente vai pegar o vídeo do gol, foi um espaço aberto pelo Rony, e aí abre a chance para o Piqueires. Claro, a bola do Dudu, não vamos tirar o mérito do Dudu, mas pouco mérito para o Dudu. Mas ele só deu essa assistência em 12 jogos, não fez nenhum gol. Uma média, vou repetir as anteriores, 0,35 em 2018, em 2019 0,28, em 2020 0,37, em 2022 0,25, em 2023 0,08. Já demorar 12 jogos para marcar, é o maior jejum disparado desde a chegada. E o que isso vem à nossa cabeça? O que a gente pode questionar em cima desses dados? Bom, a gente não consegue imaginar o que gera esse tipo de situação. Se é um nervosismo, se é realmente a falta de forma. A gente já viu em entrevista de ex-jogador do Palmeiras realmente confirmando, o Dudu ele não volta bem, ele volta inchado. A gente talvez não tenha reparado o Dudu tão inchado, mas a gente pode ter reparado sim o Dudu um pouquinho menos móvel. E o que um Dudu menos móvel pode afirmar pra gente? Vamos só lembrar, o Abel, depois do jogo contra o São Bernardo, disse na coletiva que não tem que ter preocupação nenhuma com o Dudu. O Dudu não havia motivos para preocupação e que o jogador é assim, o jogador tem altos e baixos. Inclusive, reafirmou a titularidade dele incontestável e que, de fato, por exemplo, quando perguntado sobre o Kevin, disse que o Kevin não vai conseguir jogar tão fácil, basicamente, ele não disse com essas palavras, mas a gente consegue entender porque ele compete com o Dudu. Para ele, o Dudu realmente é incontestável no time do Palmeiras. Tanto que, né, a gente vê pelo Campeonato Paulista e por toda a temporada 2021 e 2022. Apesar que 2021 teve uns atritos, mas não passou disso. O que isso pode sinalizar? O Dudu começando muito abaixo do que sempre começou, apesar de sempre ter essa coisa de não começar tão bem, essa temporada é muito pior. O que a gente consegue imaginar com isso? Bom, a gente sabe bem que o Palmeiras busca no mercado um jogador para ainda ocupar a posição do Gustavo Scarpa, que jogava junto com o Dudu. O finalmente escolhido foi o Arthur, do Bragantino. Hoje o Palmeiras teve uma proposta recusada de 8 milhões, cerca de 8 milhões de euros, mas mesmo assim pretende contratar, é uma contratação possível. O Bragantino vai ceder, o Arthur quer vir, o Abel pediu. Então, um casamento bem feito. É um jogador canhoto, de beirada, que representa bem o perfil do Palmeiras, que é um ponta, né? Com o Arthur no elenco, somado a outros como o Talaca, que, assim, se machucou, mas está em ascensão técnica, né? Um jogador que a gente percebe que tem um talento. O Giovani e o próprio Kevin, que eu mencionei, que são duas grandes promessas do elenco, o próprio Breno Lopes, que é um jogador irregular, mas é de confiança do Abel. Todos esses jogadores são muitas opções para uma mesma posição. Então, o Dudu, em decadência, pelo menos de ímpeto, de velocidade, supondo que realmente está nessa situação, não seria possível imaginar o Dudu mais recuado, jogando no meio de campo como um armador? Aí você me diz, o Palmeiras não joga como armador, tudo bem, mas como um camisa 10. Talvez não um armador, mas um meio atacante, ocupando uma posição semelhante ao que joga o Rafael Veiga. Talvez não abrir o Rafael Veiga, mas jogar com os dois no meio de campo, mudar a formação do Palmeiras. No primeiro momento, quando a gente supõe mudar a posição, significa mudar a estrutura tática do time, a gente pode até estranhar no primeiro momento. Mas certamente o Abel não estranha. A gente já viu o Abel mudar muitas vezes o esquema de jogo para otimizar o máximo possível as suas características dos seus atletas, e é um fato, o Abel muda, o Abel é um camaleão tático e faz da sua equipe uma espécie de camaleão tático mesmo, uma mudança que sempre para envolver o adversário, para otimizar os seus jogadores ao máximo. Então, eu não desconfio que seja uma possibilidade dele
certamente é. O Dudu já desempenhou isso com o Felipão muito em 2018 e 2019, na era do Felipe Scolari do Palmeiras. A gente pode lembrar o jogo contra o Colo-Colo na Libertadores, que ele jogou muito, fez um golaço. A gente pode lembrar o jogo contra o América Mineiro, que ele fez também um outro golaço. Todas essas jogando de camisa 10, jogando como meio atacante. Bom, esse é o cenário. Insistem no Dudu, recua o Dudu, se preocupa, não se preocupa. O Abel pediu para não se preocupar, mas tem que se preocupar, torcedor. Enfim, vamos lembrar, o Tuti Palestra é um canal opinativo, não informativo, canal opinativo. Então, assim, desse modo, eu quero ouvir a opinião de todos vocês que nos assistem, ou aqui no YouTube, em qualquer outra plataforma, pensam sobre o Dudu. Vocês acreditam que é uma fase dele está dentro do normal e do processo de adaptação de uma pré-temporada? Ou se é hora de considerar uma maior preocupação e, quem sabe, pensar em outros lugares do campo, mudar a estrutura do Palmeiras para beneficiar o Dudu, que é umas grandes referências técnicas do time. O que vocês pensam sobre isso? Enfim, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pelo papo e pela paciência de todos. Avante palestra!